Muito obrigada pelo convite, Juliana, e parabéns ao Brasil Journal por organizar este evento, ainda mais para falar de desenvolvimento numa região tão especial e ainda mais aqui, em Salvador. Para mim é sempre um prazer, é uma grande alegria de estar no Nordeste. Talvez já perceberam pelo sotaque, não sou brasileira de alma, mas não de passaporte, sou alemã. E visitei o Nordeste pela primeira vez uns 15 anos atrás. E mesmo depois de tanto tempo e tantas visitas depois ao Nordeste, eu sigo encantada e impressionada com o Nordeste. Na última visita, foi para João Pessoa, e para falar com o governador João Azevedo sobre um programa de agricultura familiar. E cheguei na noite anterior, decidi caminhar pela cidade e descobri que tinha um festival de quadrilhas juninas. Então, mudei de plano, entrei, decidi de curtir um pouco desta arte centenária e fiquei absolutamente hipnotizada com esta linda arte. E passei muito tempo assistindo, e no momento mesmo estava muito enfocada na beleza das apresentações, mas depois também lembrei do conceito de ócio criativo, que o sociólogo italiano Domenico Di Masi introduziu ao mundo. Basicamente, o que ele ensinou para a gente, que a criatividade, a inovação e o nosso tempo de lazer, por mais que talvez não pareça, tem tudo a ver com a produtividade. E ele justamente usou como exemplo para isso o carnaval brasileiro. Mas eu acho que as festas do São João são um belíssimo exemplo desse conceito. Então, enquanto estava admirando cada passo, cada figurinho tão trabalhado, toda essa sincronização incrível dessas equipes muito grandes, não só admirei a arte, mas também pensei no desenvolvimento e na arte do desenvolvimento. Porque a quadrilha definitivamente é criatividade, ela é toda essa alegria, leveza, esta felicidade enorme. Mas, ao mesmo tempo, tem de lembrar que, de trás de tudo isso, é muito trabalho duro, é muita organização, disciplina, ensaios, muita participação de muitas pessoas, trabalho em equipe, inovação e geração de renda. As festas movimentam mais de 2 bilhões de reais no Nordeste durante as festas juninas. Então, esse é um exemplo da capacidade coletiva de uma região que se organiza, se prepara e entrega valor econômico, social e cultural. Mas não quero ensinar para vocês como se dança o baião. Vocês sabem do que é feito o Nordeste. E o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, também. Para o Nordeste, para o BID, desculpa, o Nordeste é potência. Falamos de uma região que ainda tem muito o que crescer. Ao mesmo tempo, está crescendo acima da média nacional, em termos do aumento do PIB, de vagas de trabalho e de renda per capita. Agora, vocês poderiam dizer que o ponto de partida é outro. Por isso, as taxas maiores de aumento. O crescimento é maior porque os desafios também ainda são maiores. Também é verdade. Podem ver aqui que, em termos de desemprego, de mortes violentas, de esgoto tratado, de alfabetização, ainda tem muito caminho para frente para melhorar. Para o BID, aqui estamos falando de duas faces da mesma medalha. Os desafios do Nordeste são do porte, do potencial que pode ser liberado através do desenvolvimento da região. E acreditamos que cada desafio é a chance de transformarmos o potencial do Nordeste em benefícios para todos os nordestinos, num círculo virtuoso que beneficia toda a região, mas também a todo o Brasil. Melhor escolaridade,
melhores condições de saneamento básico, mais segurança, impulsarão o crescimento da economia, gerando o melhor ambiente de negócio e melhorando a vida das pessoas. Nós contribuímos para que essa roda gire no sentido positivo e acreditamos que isso é possível aliando setor privado, setor público e os organismos multilaterais como o BID. Vou tomar um passo para trás para falar um pouco do que o BID faz. Somos uma instituição criada faz 6 décadas atrás, graças ao sonho de um brasileiro ilustre, Juscelino Kubitschek, e temos hoje, em todo o país, 70 bilhões de reais em projetos financiados com governos e empresas. Atendemos governos através do BID público, para dizer assim, o setor privado através do BID Invest, enfocado no setor privado mais consolidado, mais estabelecido, e através do BID Lab, que enfoca na parte da inovação e no capital de risco. Por exemplo, um projeto que apoiamos aqui no Nordeste com o setor privado é o Mendubim. Esse projeto é um megaprojeto que passou a inaugurar no ano passado 3 usinas fotovoltaicas no Rio Grande do Norte. Dessa forma, contribui a uma área de trabalho que a gente está priorizando, da transição verde. O projeto foi financiado com recursos do BID, no teor de 700 milhões de reais, e mobilizou quase a mesma quantidade em recursos de outras instituições. Com tudo isso, o projeto evita emissões de 7,3 mil quilotoneladas de CO2. De uma forma mais concreta, o projeto contribuiu a que 60% da eletricidade de uma das maiores refinarias de alumínio no Brasil, que é um dos hard-to-abate industries, hoje seja renovável. Por meio do BID Lab, temos iniciativas que impulsionam startups, como um foco especial no Norte e Nordeste. E um exemplo que nos orgulha muito vem aqui, de Fortaleza. A startup Amarelo, ela democratiza o acesso à saúde para funcionários de empresas. O trabalho deles, de uma forma muito concreta, diminuiu faltas e demissões de funcionários, e assim contribui para a produtividade. Quando eles se juntaram ao programa do BID Lab, que se chama BID ao Cubo, eles tinham apenas 3 clientes. Durante a colaboração, logo chegaram em 30. Depois cresceram tanto, fizeram tanto sucesso, que foram adquiridos e hoje fazem parte de um grupo de saúde maior. Através desses e outros projetos, há anos, somos testemunha de avanços relevantes aqui, melhorando condições de vida, por um lado, e ambiente de negócio, pelo outro. E o BID tem muito orgulho de apoiar esses projetos. No Nordeste, ao longo desta história de colaboração, são quase 9 bilhões de dólares que temos financiado. E hoje, atualmente, temos no nosso portfólio 13,5 bilhões de reais ajudando os setores públicos e privados na região, com projetos que têm os nordestinos como protagonistas. Enfocamos-nos na transição verde, na produtividade e fortalecimento de instituições e na agenda social. Na transição verde, o Piauí tem sido palco de um novo modelo muito potente, que mostra que é possível, ao mesmo tempo, produzir no campo, preservar o meio ambiente e gerar emprego e renda. São 138 municípios abrangindo com iniciativas de recuperação de nascentes e áreas degradadas e fortalecendo as suas capacidades de produção, isso beneficiando a 60 mil pessoas. E falando de fortalecimento, diversos governos da região estão apostando na digitalização para entregar os serviços do governo com cada vez mais eficiência e robustez,
aos cidadãos. E os números falam por si mesmo, por si só. A incorporação de tecnologia na Justiça do Ceará aumentou em 27% a produtividade dos juízes. Em Alagoas, a transformação digital vai gerar, projetada, uma economia de 35 milhões de reais através das melhoras do governo digital. E isso leva a uma melhora da satisfação dos clientes e a agilidade dos processos, que se traduz também em mais produtividade. A produtividade é vinculada também à agenda social, que é central para o BID. E aí vou dar um exemplo aqui de Salvador, a nossa cidade anfitriã, que nos recebe tão bem nesse lindo edifício. E a cidade, de fato, nesta região e em outras, tem investido sistematicamente na requalificação das suas capacidades turísticas por meio de um programa que se chama ProDetour. E para isso, para esta requalificação, está valorizando muito a sua herança afro, com resultados sociais e culturais muito potentes, mas também com resultados econômicos. São 93 milhões de reais em receitas anuais do turismo. E, além disso, o turismo atua como um vetor de emprego e renda para uma parcela expressiva da população que antes não tinha acesso às cadeias de turismo. Apesar de que a cultura que a gente tanto aprecia, muitas vezes origina nessas populações. Então, está dando uma requalificação ao turismo e também uma potencialização do patrimônio imaterial desta cidade vibrante. Mencionei aqui uns exemplos nas esferas de transição verde, de institucionalidade e produtividade e na agenda social. Esses, de fato, são os 3 pilares da atuação do BID no Brasil e, obviamente, com isso também no Nordeste. Cada 4 anos, o BID, junto com os parceiros do setor privado, do setor público e da sociedade civil, constrói uma estratégia para atacar as questões mais latentes para o desenvolvimento no país. E, no caso do Brasil, são essas questões se podem agrupar embaixo desses 3 pilares, onde estamos promovendo projetos de grande impacto e escala, com excelentes exemplos aqui no Nordeste. Na transição verde resiliente, temos um exemplo de Recife, que inclusive foi citado como caso de vitrine de sucesso na mídia. A cidade está avançando com um projeto que tem os cidadãos no centro da resiliência. E, além de medidas mais tradicionais, como muros de contenção, contra deslizamento e serviços de drenagem, a cidade está repensando onde as pessoas e como as pessoas devem morar e interactuar com a cidade, criando novas áreas com infraestrutura urbana segura, inclusive e fortalecida. Já na toada de melhorar o ambiente de negócios, apoiamos também a modernização de gestão fiscal por meio de um programa que se chama Profisco, que já está na versão 3.0 neste momento. Esse programa tem permitido avanços muito importantes que seguramente todos vocês estão sentindo no seu dia a dia, como a nota fiscal eletrônica, implementado em todos os estados. E agora vai viabilizar, implementar as mudanças trazidas pela reforma tributária também. Nos estados que participam desse programa do Profisco, e hoje em dia, de fato, são todos, mas fazendo uma avaliação da diferença ao longo desse tempo que temos apoiado os estados, a gente pode mostrar, através dos dados, que o Profisco aumenta a arrecadação e aumenta a renda dos trabalhadores formais. Isso, os dados mostram claramente esta correlação. Então, serviços tributários mais simples,
transparentes e justos, vocês sabem, e os dados comprovam, são um estímulo à produtividade do setor público e do setor privado. Na saúde, também estamos registrando uns avanços importantes. A Paraíba, por exemplo, está implementando na área de atenção primária, ou seja, no fomento da prevenção, um novo modelo que reforça diversas ferramentas justamente para melhorar a prevenção, focando especificamente na telemedicina para atender áreas mais remotas do Estado. Em Sergipe, 80% das unidades de saúde pública caminham para o prontuário eletrônico, ou seja, o histórico do paciente e o atendimento estão disponíveis digitalmente. Além disso, a gente está apoiando a construção de maternidades para gestão de alto risco. Obviamente, também temos que cuidar da nova geração de sergipanos com toda a excelência. Agora, um tema que é muito prevalente, infelizmente, hoje no Dia dos Brasileiros, é o tema da segurança. É uma questão absolutamente chave para o desenvolvimento. O Ceará tem adotado uma abordagem bastante inovadora e integrada. E, basicamente, se está concentrando a ação policial através de metodologias inovadoras, nas áreas onde o problema é maior e onde a vulnerabilidade é mais evidente. Desculpa. Então, através disso, os municípios que fazem parte desse programa concentram 60% dos mortes violentos no Estado, recebem um atendimento especial e especialmente enfocada na proteção das populações mais vulneráveis. Também tem ações para prevenção de reincidência criminal e da modernização das forças policiais. Tudo isso, uma visão holística para um desafio muito complexo, multifocal, como é a violência. Bom, são tantos bons exemplos e tanto potencial que temos a certeza que é possível chegar ainda muito mais longe no Nordeste. E, por isso, o Nordeste é uma região prioritária na nossa estratégia Brasil 2024-2027. Para quem gosta de todos os detalhes, estamos incluindo aqui o QR Code. Mas, efetivamente, há décadas que temos um histórico de trabalhar conjuntamente, fomentando o desenvolvimento no Nordeste. Sabemos do potencial, sabemos dos desafios e sabemos das oportunidades e de todo o talento que se pode aproveitar para ir ainda mais longe no futuro. Então, seguimos, e com muita energia. Tenho a honra de anunciar hoje, aqui, em primeira mão, a aprovação do mais novo projeto para o Nordeste, que é o Programa de Integração de Energias Renováveis do Nordeste, com financiamento de 360 milhões de reais. Junto com a região e com o BNB, vamos a financiar projetos para melhorar a integração de fontes de energia renovável no Nordeste com o Sistema Nacional, entre outros investimentos. Esse é o tipo de apoio que também ilustra a abordagem programática do BID. Como já mencionei, estamos apoiando, através do BID Invest, nosso braço privado, o megaprojeto do Mendubim. Por meio deste projeto, o BID público, estamos apoiando o poder público de resolver gargalos, como é o caso do curtailment. Assim, apoiamos o Nordeste de conectar recursos e conhecimento para transformar potencial em resultados reais para todas as pessoas. E para que isso aconteça, as parcerias são fundamentais. Como numa grande quadrilha de São João, o desenvolvimento não acontece cada um dançando, bailando, dançando sozinho. Ele exige uma dança ensaiada entre todos os sectores, inclusive o privado. Quero convidar vocês
que mantengamos esse ritmo de colaboração e garantir que cada vez mais pessoas da região possam ser beneficiados do desenvolvimento e de converter essa potência em resultados concretos para cada cidadão, no Nordeste e no país. Cada um de vocês aqui, protagonistas do setor privado, é indispensável para que isso aconteça, para que o Nordeste realize todo o seu potencial. Vamos juntos? Muito obrigada. Anete, obrigada pela apresentação, foi ótimo. Obrigado por anunciar em primeira mão esse projeto de financiamento de 360 milhões de reais. E a minha pergunta vai justamente nessa linha. Um dos grandes gargalos, né, do Brasil é justamente a falta de financiamento para projetos de infraestrutura. Então, na sua visão, qual que seria o equilíbrio ideal entre a participação de bancos de fomento, bancos públicos, bancos privados e o mercado de capitais nesse tipo de financiamento? Obrigada pela pergunta. Eu acho que se 6 décadas de colaboração têm mostrado algo para a gente, e que todos os nossos clientes, estados, sponsors, parceiros, cada situação que a gente aborda, onde a gente trabalha, precisa de uma solução que atende diretamente, especificamente, a situação. Então, não tem uma fórmula mágica. Até acho que facilitaria o trabalho de todos nós se tivesse. Mas o que sim muito importante é justamente essas parcerias, de todo mundo colaborar com um enfoque muito claro nos objetivos, nos impactos. Isso é uma abordagem que o BID tem fomentado muito, inclusive fomentando muito a colaboração entre as multinacionais e com outros parceiros, os sistemas de fomento, justamente, vamos enfocar nos impactos, onde queremos fazer a diferença e como podemos trabalhar de forma muito complementar efetivamente junto para fazer isso acontecer. Mas a solução para cada caso é um caso que precisa responder às demandas, que implica escutar muito bem onde estão as necessidades, onde estão as oportunidades e como podemos ajudar cada sponsor, cada cliente, cada estado, o governo federal em particular. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre COP. Um dos grandes desafios da COP é justamente financiamento, né? Financiamento para projetos de transição energética, de contenção de mudanças climáticas. Qual que é a sua expectativa? Porque existe muita divergência também sobre isso. Você acha que é possível chegar a um caminho de solução durante essa COP de Belém? O BID está apoiando o governo brasileiro de forma muito próxima nesse caminho. Estamos convencidos que a COP vai ser um sucesso. E, especificamente, vou destacar 2 elementos aqui que vão contribuir a esse sucesso. Um é o enfoque muito pragmático em quais as inovações que se precisam para conseguir os famosos 1,3 tri. E tem várias inovações que vocês já vão escutar mais, mas é justamente, de novo, esta parceria entre o setor privado e o setor público, pensando conjuntamente num desafio enorme que é o global, neste caso. Não? Então, por um lado, a inovação financeira para trazer este financiamento. Pelo outro lado, o governo brasileiro tem destacado muito a implementação. Não é suficiente de levantar o recurso, tem de implementar em ações concretas. Isso é um grande diferencial dessa COP com outros COPs anteriores e uma aposta que no nosso olhar é muito acertada. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui da plateia, da Valéria Requião, do Grupo Ômega. Na contramão da renovação energética, o governo federal elevou as alíquotas de impostos de importação para a indústria eólica e fotovoltaica. De que forma o BID dialoga com o governo federal no sentido de alinhar benefícios fiscais para fomentar projetos que sejam de grande interesse? Obrigada pela pergunta. O BID tem várias frentes de atuação. Através do nosso financiamento, que é um financiamento de longo prazo, com termos bastante favoráveis, a gente pode financiar ajudar diretamente ao setor privado de
fazer investimentos no momento que talvez a conjuntura, de outra forma, não seria tão propício para investimento. Então, o banco tem esse apoio que às vezes chama contracíclico, mas, de fato, eu gostaria de enfatizar que é de longo prazo e com termos mais favoráveis que se pode conseguir no mercado comercial. E, ao mesmo tempo, o banco apoia os governos a nível federal, nacional, municipal, de aumentar, de melhorar o ambiente de negócio. Então, vou citar um exemplo aqui. A gente tem trabalhado com o MEDIC em reformas que ajudam com a comercialização, comércio ao exterior, diminuindo os passos que se precisam, os passos burocráticos que se precisam, de centenas a dezenas. Isso se traduz diretamente em economias de recursos para as empresas privadas, que obviamente também contribuem à rentabilidade e à produtividade. Tá ótimo. E você falou muito sobre o potencial do Nordeste, projetos inovadores que vêm acontecendo aqui, alguns com financiamento do BID. Pegando essa visão de longo prazo, quando você vê o Nordeste daqui a uma década, talvez, ou um pouco mais do que isso, como é que você vê a região se desenvolvendo? E em cima de quais fortalezas? A região tem, obviamente, um alto potencial para a agricultura. Também tem uma produção industrial muito importante. Tem um atrativo turístico enorme. Eu sou grande fã, eu não sei porque as pessoas adoram ir para o Caribe. Gente, você ainda não foi para o Nordeste. Mas para desenvolver todo esse potencial, tem umas questões chaves. E, por exemplo, uma questão chave é justamente a segurança hídrica. Então, a gente está também trabalhando umas condições estruturais, para dizer assim, para poder fomentar. Por exemplo, quando estamos falando de data centers ou estamos falando de hidrogênio verde, tudo isso requer bastante água. Agricultura requer segurança de água. Então, é importante, ao mesmo tempo que a gente aposta em setores econômicos, também olhar muito bem para quais são as condições fundamentais para esse desenvolvimento seja sustentável a longo prazo, como os 10 anos que você citou. Perfeito. Chegaram 2 perguntas aqui, acho que a gente tem espaço, eu vou fazer a primeira delas, que é do Nelson Carvalho. Ele diz: nós temos mais de 900 mil técnicos no Brasil e temos interesse em fazer termos de cooperação com o BID. Ele quer um passo a passo de como fazer esse termo de cooperação com o BID. Tá, eu vou recomendar de baixar meu LinkedIn, aí a gente pode ter uma conversa que talvez extrapola um pouco o tempo. Mas, como eu falei, temos 3 janelas, dependendo se governo, sector privado consolidado ou sector privado mais inovador, mas na fase de startup. Definitivamente tem uns passos burocráticos, somos um banco, então você já pode imaginar, mas, por favor, entre em contato, a gente continua a conversa. E a última é do Carlo Dias, da agência LK. Ele diz que você ilustra muito bem, né, o potencial do Nordeste no turismo, mas ele faz uma pergunta sobre o setor de entretenimento. Além do Prodetur já em execução, existem outros projetos de investimento previstos para o setor de entretenimento? Como que vocês percebem o crescimento desse setor? Excelente pergunta, obrigada. De fato, a gente tem apoiado o que a gente chama economia laranja, de forma bastante decisiva, justamente porque tem um alto potencial para gerar renda e emprego. Então, se um setor que a gente apoia, principalmente através do BID Lab, porque muitas vezes são empresas menores ou mais em fase iniciais, a gente não tem costume de apoiar grandes empresas de entretenimento, a gente trabalha muito mais com a criatividade local, mas com muito bons resultados e, inclusive, o projeto, temos agora um projeto aqui com a cidade, Salvador a Cultura Afro, que justamente está apoiando a cultura afro da cidade
para poder participar e oferecer esta criatividade, este entretenimento aos cidadãos e aos turistas, com os benefícios para a população que está compartilhando toda esta criatividade com a gente e alegrando nossas vidas.